Viva! Germano Almeida, 30 anos jornalista, 20 a acompanhar a realidade norte-americana, a realidade política. Imagino que para ti é um festim por estes dias. Não tens tempo para mais nada, estás sempre ligado. Como é que é? É verdade. Antes de mais, obrigado por este convite, Jorge. É um prazer voltar a este podcast que, além de ser pela segunda vez convidado, sou essencialmente ouvinte, assíduo e interessado. Sim, é aquele caso em que, estando sempre a acompanhar uma coisa que a maior parte das pessoas durante 3 anos e tal não liga nada, ninguém quer saber, começam nos últimos meses a perguntar: mas afinal vai voltar o Trump? Quem é que vai ganhar? Como é que vai ser? E sim, neste momento a atenção, eu acho que está a ser bastante grande, equivalente talvez noutras situações só à última semana de campanha ou coisa assim. E curiosamente, eu acho que grande parte dos portugueses têm neste momento mais interesse e atenção pela eleição americana do que muitos americanos. Essa é uma coisa curiosa. Eu estive com felicidade nos últimos dias em Nova Iorque e é muito curioso perceber que ninguém discute política, ninguém comenta política nas conversas do metro, na rua, no café, mesmo quando nós metemos ali uma bucha a dizer então está a haver as eleições, é mais para o lado de Trump, é mais para o lado de Kamala. Parece que há uma espécie de adormecimento, de que não se quer saber, ou ainda é cedo para eles começarem a pensar sobre isso? As duas coisas, ainda é cedo. Uma boa parte dos americanos, uma porcentagem na ordem dos 20 a 30%, só presta verdadeira atenção à eleição presidencial ali nas últimas 2-3 semanas. Eleição em novembro? Exatamente. Em alguns estados, se fores perguntar ao americano comum, alguns não sabem sequer quem são os candidatos. E portanto temos que ter essa perspectiva. Por outro lado, há um fenómeno que também é um bocado, como aqui em Portugal também se diz sobre muita coisa só neste país, há o fenómeno de desvalorizar e criticar o seu próprio processo. Mas isso não quer dizer que ele não seja importante. É muito importante para os americanos e é mesmo muito importante também, por exemplo, a nós europeus, tendo em conta o que será a sorte da Ucrânia, mas isso também não nos serve nada porque são eles que decidem. Costumamos dizer, Jorge, que a próxima eleição é a mais importante, escreve-se isso em todas as eleições. Sucede que esta é mesmo a mais importante. Olha, como é que tu te preparas? Nós estamos na semana em que aconteceu o debate, o primeiro ou o segundo, se contarmos com o outro Trump-Biden. Este foi o segundo debate presidencial. Como é que tu te preparas? Onde é que tu vais beber a tua informação? Como é que tu te sentas para ver e para ouvir este debate? Work in progress, é uma coisa que eu já não parto do zero há vários anos. Tu tens um contexto, tu tens uma bagagem e, portanto, quando vais ver um debate deste, tu já sabes o que é que ali está em jogo. Sim, as pessoas podem não acreditar, mas se por acaso passassem, neste momento não passam por razões profissionais, mas se passassem uns dias sem acompanhar nada e sem saber nada, tinha algum síndrome de privação e ficava com saudades, é verdade. É o teu reality show, quase. É uma coisa que é uma coisa familiar para mim. Quero saber o que é que se está a passar e continuar. E passados tantos anos, eu acompanho a política americana diariamente há mais de 20 anos, nunca achei que isso fosse demais. Sucede que depois que aconteceram algumas coisas a nível pessoal e até profissional que levaram a essa continuação e essa renovação, ou seja, algo que começou por ser um mero gosto pessoal, depois comecei a escrever em blogs, depois comecei a escrever em sites, na imprensa tradicional, publicar livros, comecei a comentar na televisão, foi todo um caminho. Fui lá numa bolsa dos Estados Unidos, recebi, creio que contei essa história na primeira vez que cá vim, recebi uma carta do Barack e da Michelle Obama de agradecimento pelo primeiro livro, quando o Obama veio cá em 2010 na Cimeira da NATO na Europeia, e a partir daí fui sempre continuando. Depois, porque eu, sendo alguém que, como sabes, tenho uma formação jornalística e fui uma grande parte da minha vida jornalista em redações, hoje sou comentador, mantenho a ligação ao jornalismo, mas de outra maneira. E curiosamente passei grande parte do tempo, por exemplo, na área do futebol. Curiosamente, eu considero que a eleição presidencial americana e a política americana é uma escola em muita coisa, porque há ali princípios de comunicação. Por exemplo, se fizermos uma análise ao debate, isso é Vamos muito claro. Que obviamente é muito interessante, sim. Comunicação, princípios de comunicação, depois princípios de, por muito que tenhas grandes conselheiros de comunicação, o candidato é fundamental e a mensagem é fundamental. Se não tens mensagem, se não tens candidato, podes ter os melhores consultores do mundo. Há uma junção dessas duas coisas. Tem que partir de uma coisa que tem que ter uma ligação à realidade, mas depois a forma também é importante, porque o Joe Biden, a 27 de junho, é o exemplo
de um presidente que, embora com muitos problemas e falhas, foi, na minha opinião, um grande presidente e é uma pessoa com princípios, digna e respeitável. Foi também muito bem preparado, como foi a Kamala, e depois chegou lá e foi um desastre porque a forma e a incapacidade de transmitir o que tinha preparado o comprometeu completamente. No fundo, aquilo é comunicação. Como é que tu viste este debate? Nós tínhamos esse histórico do debate entre Joe Biden e Trump, catastrófico para o presidente ainda em funções, e este debate prepara-se de uma maneira muito diferente. Achei muito curioso, desde logo, que os candidatos tinham uma caneta, uma folha de papel e um copo de água e não tinham nada mais. Não há telemóveis, não há tablets, não há nada, e vão para este jogo televisivo, que foi aquilo que foi, durante 1h30, quase um jogo de futebol. Como é que tu viste este debate? Este debate é, na minha opinião, a prova de que a preparação pode levar a uma vitória clara. Kamala tinha um grande desafio pela frente. Nestes anos todos foram poucas as situações em que Donald Trump perdeu o pé, e Donald Trump perdeu o pé, porque Kamala ganhou em quase tudo. Começa logo a ganhar ao ir ao terreno do adversário, provocando a surpresa. Eu recordo que nas 3 vezes que Trump e Biden debateram, 2 em 2021, em 2024, nunca se cumprimentaram. Não se cumprimentaram? Nunca se cumprimentaram. Curioso. É muito engraçado que a minha memória então trai-me e eu penso sempre. Nunca se cumprimentaram. Nunca deram passou bem. Nos debates, não. Só em situações, por exemplo, ontem no 11 de setembro, nos debates, não. E aqui Kamala decidiu avançar para o lado onde está Trump e vai cumprimentá-lo. Cumprimenta. Eu chamo Kamala Harris porque eles não se conheciam pessoalmente, e desejo um bom debate. Marcou logo ali um território. Curiosamente, na primeira resposta, só na primeira, acusam certo nervosismo na forma, a garganta secou-lhe um bocado, ficou ali dificuldade noutra palavra, mas nada de especial, e depois houve ali qualquer coisa, ela arrancou e fez um grande debate. Uma coisa, não foi nota 20, mas foi nota 18,5, próximo 19, na minha opinião. Há sempre uma coisa que se discute que tem a ver com a altura dos candidatos. Trump é um candidato francamente mais alto. Lá está, essa ideia mesmo do cumprimento dessa proximidade. A Câmara é a vez em que se mostra que há claramente uma diferença entre um candidato de 1,90 m com não sei quanto é que mede a Kamala Harris. Portanto, há uma diferença muito grande, mas há esta iniciativa, este olhar nos olhos. Na forma, observei que os microfones, quando um dos candidatos está a falar, o microfone está fechado para o outro lado, portanto não permite aquelas interjeições ou aquelas interrupções. Eram as regras do debate. Todavia, Kamala comenta com os olhos, com as sobrancelhas e com o sorriso sempre o que Donald Trump está a dizer. É verdade, isso é muito importante. Antes de mais, essa diferença de alturas, como bem disseste, a única vez que o plano estava aberto e que havia essa diferença, ela compensa ser muito mais baixa com a atitude de ir ao terreno do adversário, surpreendê-lo. Marcou um golo fora, não é? E começa o jogo a ganhar fora, não é? Depois, o plano, isso foi certamente tratado pelas candidaturas. Lá está a importância da equipa. Foi a vitória de Kamala no debate foi a vitória da preparação de uma equipa altamente profissional. Porque cada um dos planos mostra ora Kamala, ora Trump, não os mostra quase nunca apenas em planos muito abertos, não os mostra comparativamente. É como se estivessem exatamente à mesma altura, os próprios púlpitos estão ajustados à altura de cada um. Estão desnivelados. O que é discutível, mas pronto, foi mais uma vitória da equipa de Kamala garantir esse desnível. Porque há estas negociações, antes destes debates, há estas negociações ao pormenor? Total. Isso não foi relevante porque no plano eles estavam equivalentes. E depois, por comparação, então quem viu o primeiro debate, e 51 milhões viram o debate de Biden e 67 milhões viram este, por comparação a diferença é tão grande e o desempenho de Kamala é tão melhor do que de Biden, que nos percebemos uma coisa: o desempenho de Trump a 27 de junho já não tinha sido grande coisa, mas ele ganhou largo porque Biden foi desastroso. E Trump voltou a não ser grande coisa, ainda foi pior do que a 27 de junho, e Kamala foi muitíssimo melhor. Enquanto Biden olhava para o lado, deslocado, às vezes parecia ausente, Kamala, como bem disseste, respondia com o olhar e com o sorriso às provocações, aos insultos e aos disparates absolutos que Trump disse. Kamala, que tentou que os microfones ficassem abertos. Porquê? Porque a tática da equipa de Kamala era mostrar como Trump é malcriado e de irritar o outro candidato.
eles queriam levar Trump a interromper, a mostrar-se um bully. Mas ela, com os microfones fechados, acabou por ter uma estratégia ainda melhor, que foi respondia com aquilo que disseste, respondeu assim, por exemplo, àquela coisa dos cães e gatos, a outras situações também. Acima de tudo, a nível dos conteúdos, a preparação dela foi de facto absolutamente notável, com respostas do estilo, depois de Trump dizer que se ganhou em 16 com 63 milhões de votos, como é que pode ter perdido com 75 milhões de votos em 2020? Ou seja, fez das pessoas estúpidas, não é? Porque é tão fácil responder a isso, porque o universo de votantes foi muito maior em 2020. E ela, em vez de se indignar e não sei o que, diz: porque você foi despedido por 81 milhões de americanos. Que é logo uma frase muitíssimo mais relevante em termos de comunicação. Essa frase em comunicação é perfeita. Porquê? Porque é uma frase curta, tem o dado objetivo, 81 milhões, que mata logo os 75 milhões, e é uma frase que, por essa afirmação, ridiculariza o disparate do adversário. É quase provocatório dizer você foi despedido pelos cidadãos. A questão do despedido. E que remete ao fired, que é a coisa dele do you're fired. E ele diz nos comícios Kamal, you're fired, não é? Pronto. Portanto, esta frase, em poucas palavras, tem tudo. Depois, outras frases do estilo: Putin comia-te ao pequeno almoço, contigo na Casa Branca, quando os russos invadiram a Ucrânia, Putin estava hoje em Kiev. Pronto, é dentro desse género. Por exemplo, Putin comia-te ao pequeno almoço era uma frase que, por exemplo, Biden também diria. Mas Kamala tem ali de facto uma preparação muito grande. Depois, isso é aquilo que para nós é mais evidente. Agora vou tentar ser advogado do diabo e inverter a coisa, fazer contra-vapor. Vamos ao lado de Trump. Sim. O que é que Trump fez bem? Já vamos ao lado de Trump, mas antes de passar a Trump, só para perceber, o Nate Silver, que é alguém que acertou em quase todos os estados dos últimos 3 eleições, escreveu assim minutos depois: isto foi o debate que Kamala desejava. Vai ser difícil, era quase impossível voltar a ver um momento em que tudo corra tão bem a Kamala como nesta noite. Se depois disto ela não tem um claro salto para a liderança, então é porque aquilo que ela tem para oferecer os americanos não querem comprar. Para vender, os americanos não querem comprar. Porque, de facto, a nível de desempenho e de estratégia, ela chegou a um limite quase de: então, se não é assim, então se calhar não é mesmo possível. Portanto, ela atingiu um nível de otimização na comunicação política, por um lado, a defender-se para não ficar com os créditos ou com as nódoas negras da administração Biden, por um lado, e por outro lado, aparecer quase ela própria como uma incumbente a ganhar, e não alguém que esteve no poder também nos últimos 3 anos. Sim. Apresentou-se assim, ela apresentou-se como uma candidata do futuro perante o passado inaceitável de Trump, que põe em risco a democracia americana. Apresentou-se como esteio da defesa da democracia, e por isso foi sempre bom quando Trump se mostrou inaceitável. Foi a questão da preparação contra o excesso de confiança narcisista, e é tudo sobre Trump. Enquanto a candidatura democrata, ela surge como uma solução de uma equipa e de uma diversidade. Mas também, de facto, essa parte do para futuro versus passado, ela ter-se de marcar um pouco, porque ela sabe uma coisa: 61% dos americanos desejam uma mudança. Ora, se desejam uma mudança, para ganhar não basta ser a herdeira de Biden, ela tinha que se demarcar de alguma maneira. Ela tem que ser a renovação dentro da própria corrente de Biden ou dos democratas. Sim, e isso, por isso ela se demarcou até mais do que eu estava à espera de Biden, mas tem a ver com isso. Há uma coisa que temos que ser justos. Eu acho que os moderadores estiveram muito bem no fact-check imediato. Tinha uma grande equipa por trás perante algumas coisas que Trump disse, e que disseram, por exemplo, quando Trump disse que aquilo dos imigrantes ilegais é comer cães e gatos. Isso é extraordinário. Vamos a essa história. Trump, no meio do debate, diz, no Ohio, numa determinada zona do Ohio, diz: os imigrantes ilegais estão a roubar os cães e os gatos de estimação dos vizinhos norte-americanos, é implícito, e estão a comê-los. E esta história é tão inverossímil e tão fantasiosa. Tens alguma ideia porque é que um candidato decide contar uma história dessas, que é verificável neste caso, que pode ser objeto da tal verificação dos factos? Sim, isto é mais que se lhe diga, Jorge. Não é um disparate que o Trump se lembrou. Por isso, não parece, não é? Sim, é uma coisa alimentada de uma cartilha internacional. Noutros países se explorou algo do género. Recordo que em Portugal há uns meses houve uma notícia que no Barreiro andavam a desaparecer. Pronto. E portanto isto é alimentado. O que é que isto tem subjacente? O medo
do diferente, do outro, e explorar os medos mais básicos das pessoas. Vêm para aqui uns tipos que nós não sabemos quais são os seus hábitos, vão-nos ainda por cima, comem, parece que vêm de uns países que até onde comem gatos e cães e portanto vão-nos roubar os animais domésticos. Há aqui subjacente a ideia da tal invasão. É uma polarização do diferente. Que leva a que o nosso modo de vida vá ser incomodado e perturbado. Não haver ligação com a realidade para quem alimenta isto não tem a mínima importância. E portanto, quando o moderador David Moore diz, porque a ABC antecipou-se porque isso já estava a correr, eles contactaram o mayor da cidade, contactaram a polícia e a resposta foi: não se passa nada, não temos qualquer registro de nada. Isso não tem qualquer importância, porque para Trump e os seus apoiantes, estão a ver, eles já tinham isso preparado e estão a mentir-nos, e nestas comunidades nós sabemos que se passa alguma coisa, e pessoas com medo dos imigrantes nessas comunidades começam a rolar histórias. Isso não tem nada a ver com 2024. São os rumores que estão a circular das coisas mais invisíveis. Sempre houve mitos urbanos, explorações dessas coisas, que apareciam cobras nos hipermercados, lembras-te disso? Que os chineses não morriam e coisas desse género. Já viste alguma vez já viste um funeral de um chinês? Portanto, explora-se esse tipo de coisas, e quando vem um ex-presidente que está próximo de voltar a ser presidente, ou tem 50% de hipóteses, confere credibilidade. Afinal, tinha razão a ter este medo. E tenho aqui o meu herói que me está a proteger do sistema que me está a esconder isto. E mesmo alguém que acha que a história é inverosímil, ao ver alguém com credibilidade na televisão dizer isso, pode já usar no seu argumentário: eu ainda ontem vi na televisão Trump dizer, e portanto só pode ser verdade. Só para isto parte de uma coisa que é em Springfield, Ohio, uma comunidade de 60 mil pessoas, uma pequena comunidade de 60 mil pessoas, e nos últimos anos, por razões económicas que não consigo explicar, mas devem ser relativamente fáceis de explicar, estão cerca de 15 mil haitianos a viver. Deve ter a ver com alguma coisa de construção, enfim. E é apenas isso. Obviamente que os haitianos em Springfield, Ohio, não estão a roubar os pets das pessoas e comer gatos e cães. Isso é um disparate absoluto e tremendo. Mas de tal modo teve algum efeito no objetivo que eles queriam, que nós, aqui em Portugal, uns dias depois, estamos a falar disso. Está respondido. Pois, que é uma coisa que deveria ser uma piada. Nós ríamos-nos e passávamos à frente, porque nem sequer é importante. Nós estamos a olhar para a América, mas é importante perceber que na Europa e em Portugal, também em zonas de fronteira de comunidades e comunidades diferentes, também começa a haver esse olhar que é claramente estigmatizante em relação ao outro que não fala português, ou outro que não tem a religião dominante, ou outro que come coisas diferentes, ou outro que se agrega em sítios em que há quase lá está, é um viés a dizer é o outro. E a partir de certo ponto tu perdes o controle sobre o disparate que o Trump fez, porque o que é que aconteceu nos últimos dias? Nós, ou entre aspas, elites urbanas dos Estados Unidos, pessoas que percebem que, apesar de, se calhar, quando veem pessoas diferentes, também se calhar um grupo de pessoas diferentes se calhar até tem medo. Não é isso que está em causa, é como lidar com isso. As sociedades, então a sociedade americana, as cidades abertas, diversas, vivem sob essa tensão, e a questão é como lidar com essa tensão. O Trump está a lançar um estigma sobre a comunidade haitiana, e isso pode correr mal, pode levar a crimes de ódio. Portanto, é grave. Pode estimular a violência no fundo naquelas comunidades. Vindo de um ex-presidente não é grave, é gravíssimo. Vindo de alguém que pode ganhar outra vez é extremamente grave. É sinal de uma sociedade que está doente, quando em vez de rejeitar alguém assim, o pode voltar a pôr na Casa Branca. Mas as coisas são como são, não é como nós queremos que nós gostávamos que fossem. Então temos que saber lidar com isso. E a questão é, ele depois, isto tudo dos cães e gatos começa com piada, e nós mandámos umas piadas no Facebook a dizer: eu marquei o meu gato como estando a salvo, enfim. Estou nesta cidade então, está encontrado o illegal alien de Springfield que anda a comer os gatos, e era a fotografia do Alf. Lembras-te? O Alf gostava de comer. Pronto, mas isso. Mas isto cola-se à pele. Não é só colar à pele, é que isto depois é uma escalada. Anteontem, na sequência disso, o Trump já veio dizer: não, e além dos cães e gatos, porque havia em Springfield a perguntar onde é que está o meu cão, Pronto. E parece que no lago desapareceram uns gansos também, então já está a alargar. Pronto. E depois já vem com a conversa de:
E eu indigno porque também há histórias de raparigas violadas e sodomizadas por imigrantes ilegais. E aí já estamos num nível completamente... Isto vai escalar. Sim. E depois vais dizer assim, depois os mídias tradicionais vão dizer: mas nós ligamos à polícia e não se passa nada. Estão a esconder-nos. E como é que tu travas isto? Sim, porque há a teoria da conspiração, lá está, há alguém que nos está a esconder a realidade, que nós não queremos ver. Por um lado, há uma descredibilização da própria máquina do Estado e do próprio país, mas em que é que isso se pode transformar em ganho de votos? Pode-se no sentido em que, quando Trump depois diz uma coisa que tem a ver com isso, mas mais geral, que apanha as percepções das pessoas, que é: o crime está a subir neste país por culpa dos imigrantes ilegais. E depois, tu vais dizer, há um relatório do FBI que diz: houve uma subida de crime nos Estados Unidos durante a pandemia e desde 2021 todos os anos há uma descida até significativa do crime. Em 2023 o crime violento desceu 6% e no primeiro trimestre deste ano 15%. Portanto, não é a afirmação: o crime está a subir, errado, está a descer. A afirmação: os imigrantes ilegais estão a tomar conta das nossas cidades e de forma violenta, errado. Há um conjunto de imigrantes maior em algumas cidades americanas e há, como aqui por exemplo, por causa de uma lei que está obsoleta, um conjunto de pessoas que estão num limbo em que estão lá, estão a trabalhar e estão a tentar legalizar-se. Estão a tomar. Isso é sinal que estão a tomar as cidades de forma violenta. Não. Agora, grandes cidades americanas têm um tipo de percentagem de crime? Sim, sempre tiveram. A culpa disso é dos imigrantes? Não. E está respondido. Agora, tu vais responder assim às pessoas que têm um certo medo e querem e que ouvem Trump e se sentem mais seguras? Pois é um problema. Entretanto, é curioso, Trump cavalgando precisamente essa onda do desconhecido, daquele que vem para roubar os empregos, que vem para comer os cães, por aí fora, anuncia um plano, e o plano é: vou deportar milhares, milhões de imigrantes. Primeiro, não diz como. Segundo, nem sequer fala sobre a necessidade da economia norte-americana, obviamente, ter aquela força de trabalho e aqueles imigrantes. Pois é isso, né? Mais uma vez é uma exploração básica, porque o problema disto é que nós já sabemos o fim desta história. Ele já foi presidente. Quis fazer o muro com o México. E fez uma coisa que era a travel ban, que começou por chamar Muslim ban. E ele identifica 7 nacionalidades e do nada impede as pessoas dessas nacionalidades de entrar nos Estados Unidos. Porque sim. Não, supostamente sob a capa depois, com profundas ilegalidades, porque a base da coisa era de facto, eram 7 países de maioria muçulmana, logo ali com um problema, porque um dos países era o Iraque, que é um aliado dos Estados Unidos neste momento, os outros não, a Síria, o Iémen, o Afeganistão e tal, mas o Irão. Mas o que é que isso aconteceu? Durante uns dias houve o caos no aeroporto, pessoas na nacionalidade iraniana, iraquiana, que trabalham, por exemplo, em universidades, tinham estado fora e não puderam voltar. E depois, dentro do que estás a dizer, a pressão também foi muito de algumas empresas, algumas que os apoiam, que, como sabes, empresas americanas, algumas digitais e outras, que têm nos seus quadros pessoas altamente qualificadas com nacionalidades desses países também. Portanto, começaram a explicar ao presidente Trump que era uma ideia tola. Uma ideia tola. Agora, é apoiada por muita gente por causa desse medo básico. E o que é que acontece? Depois de uma fase em que parecia que ele ia moderar e não sei o quê, e ele, perante as dificuldades nas sondagens, está a voltar à fórmula de 2016, pensando: eu ganhei em 2016 assim. Agora vou repetir. Sim. Olha, a minha sensação... Trump parece estar a perder gás. Quando Trump aparece, antes desta ideia da política, era um candidato muito luminoso, que dominava completamente o mídia, a televisão, era um showman quando estava a fazer os comícios. Neste debate e nos últimos comícios que tenho visto, vou usar a expressão, parece um disco riscado. Sim. E cansado. Parece-me, acima de tudo, limitado, sempre com as mesmas histórias. Sem elasticidade. Uma das coisas onde Kamala o encostou às cordas e espicaçou e ele mordeu o isco e passou-se e perdeu completamente o controle da narrativa, foi quando a Kamala começa a dizer: ele está obcecado pelo tamanho das multidões, é fácil mostrar que eu tenho muito mais gente. E nos comícios do Trump há apoiantes deles que já não aguentam aquilo, já não podem ouvir e começam a sair antes do tempo. Ele ficou furioso com aquilo. Mexeu no ego.
Sim, completamente. Mas é verdade. Eu já assisti a dois, desde nesta campanha, a dois comícios. Mas é verdade mesmo, há pessoas que estão a sair do sim. comício, já vamos ver, não é uma multidão, mas sim, há relatos disso. E se tu comparares, a Câmara tem tido muito mais gente, não há comparação. Portanto, claramente há um crescendo, se olharmos para as campanhas, há um crescendo, há um encher de candidatura de Kamala, não só no número de pessoas, mas também nos donativos, nos donativos, sem dúvida. Os milhões que por lá aparecem, e por outro lado, uma espécie de cansaço de Trump. Vamos às coisas mais sérias e substantivas, porque houve coisas sérias e substantivas neste debate, nomeadamente a questão da economia. Diz sempre, é a economia estúpida, não é? Quer dizer, a economia ganha ou perde eleições. Estamos a sair de uma crise inflacionária muito, muito forte. Seria um terreno muito fértil para Trump poder dizer, e até com propriedade, que Kamala é, no fundo, alguém que liderou ou co-liderou o país numa altura em que as pessoas passaram a viver pior. Sim, eu acho que essa é a grande oportunidade do Trump. Essa é a grande oportunidade do Trump, na perspectiva em que, mais uma vez, não há justiça nestas coisas, é o que é. Na minha opinião, o desempenho da presidência Biden nesse aspecto é muito bom. Não é bom, é muito bom, porque eu recordo que há 2 anos, quando se chegou ao pico de 9,1 de inflação, na sequência da junção de duas coisas, o final da pandemia, o regresso da atividade e uma disrupção das cadeias de distribuição que não estavam preparadas para o aumento brutal e rápido dessa atividade. E depois o disparo do preço da energia, portanto, essas três coisas transformaram isto no caos. Porque quem se quiser recordar, há relatórios de grandes consultoras internacionais durante a pandemia que dizia que o regresso à atividade ia demorar 10 anos, 20 anos, não foi nada assim. Foi automático. Foi imediato. E portanto nós todos quisemos comprar os mesmos bens, tínhamos dinheiro guardado porque a pandemia nos permitiu fazer algumas poupanças e fomos todos para o mercado comprar. O regresso brutal, e nós vimos isso, por exemplo, na questão do turismo, as cidades voltaram florescentes. E não houve capacidade para isso. E portanto esse aumento brutal levou a uma disrupção que, entre outras coisas, levou a uma grande inflação. Depois também é verdade que houve planos federais, aqui na Europa a questão do PRR, e nos Estados Unidos os planos de apoio da administração Biden. Injetou-se dinheiro a mais, e depois veio a guerra da Ucrânia com a questão das sanções à Rússia rápidas que levaram a um problema energético, um aumento dos preços, não tanto como se imaginava, mas também isso aconteceu. E essa junção levou a inflação como não havia há muitas décadas, 9%. E na altura se dizia que para se baixar dos 5% era preciso uma série de anos, e que se por esta altura tivessem 5,5,5% já era bastante bom. Neste momento a inflação dos Estados Unidos é 2,9%. Portanto, subiu e desceu de uma forma muito rápida. Muito rápida. Portanto, os tempos claramente estão muito acelerados. Vamos olhar para o futuro. O que pode ser um segundo mandato de Trump? Muito pior que o primeiro, porque é de alguém que está 4 anos mais velho, ou melhor, 8 anos mais velho do que nessa altura, que passou por uma derrota que nunca soube processar, como a Kamala bem disse no debate, que não só soube processar, como tirou os seus apoiantes para, muitos deles a fazerem figuras de idiotas úteis no Capitólio, a fazer um crime brutal contra o Estado americano e contra a democracia americana. Os que foram apanhados em flagrante estão presos, e o seu autor moral e político a jurar que não teve nada a ver com isso, que não sabe nada. Fez essa figura de sonso outra vez no debate. Isso é muito grave, não é? E por outro lado, ele quer a vingança disso, quer a vingança das estruturas intermédias ao nível das assembleias estaduais que lhe impediram de fazer o golpe há 4 anos. E que lhe foram bloqueando também, mesmo quando foi presidente, que lhe bloquearam muitas medidas que ele quis implementar. Sim, isso não é um se. Ele próprio diz nos comícios que o vai fazer. E portanto, será esse Trump. Depois, eu recordo, no ponto de vista mais político, que a administração de Trump em 2016, ou melhor, 2017, ainda teve um chefe, um grande militar que vinha da NATO, um general que vinha da NATO, o general Jim Mattis, a esfiar o Pentágono. Teve alguém que, embora no mundo dos negócios era alguém até bastante razoável e, por exemplo, bastante pró-Ucrânia e anti-Rússia, o Rex Tillerson, na chefia do Departamento de Estado. Portanto, havia contrapesos. Eles saíram todos em ruptura com o Presidente, quase todos. O general McMaster no Conselho de Segurança Nacional. Foi tudo. Portanto, este novo Trump presidente, se for eleito, vai no fundo fazer uma limpeza geral e vai colocar magas fiéis, sem todos eles negacionistas do que aconteceu em 2020,
na administração. É esta a gravidade. Para lá de nós europeus, e o que é que eles dizem sobre a Ucrânia, que é um problema nosso. Dizem que também não chegam ao ponto de defender o Putin, mas quase. E por exemplo, o J.D. Vance acaba de dar uma entrevista a dizer: bom, e vamos promover a paz, fazendo ali uma linha divisória na atual linha da frente no leste da Ucrânia, no rio de Dnipro, e do Dnipro para a direita basicamente vai entrega-se à Rússia, e do lado de cá fica uma Ucrânia ocidental. Sim, ele não chega a dizer isso. Isso é o que os russos queriam, mas apesar de tudo os russos ainda não chegaram a esse ponto, não é? A linha da frente neste momento não está delimitada pelo Dnipro, está mais atrás, portanto está mais para leste. De todo modo, uma coisa desmilitarizada, e depois o resto parecia o Putin a falar. Vamos exigir à Ucrânia que não entre na NATO, que seja neutral, para dar garantias à Rússia, para a Rússia não voltar a atacar. É isto que vai acontecer se o Trump for presidente. É esta a gravidade. Mas isso é o contrário de tudo aquilo que, no fundo, a política norte-americana tem defendido durante os últimos anos. Claro, mas também já foi assim quando ele foi presidente, não é? Mas apesar de tudo, volto a dizer, ele como presidente, havia uma certa entropia quando ele era presidente. É verdade, e o Putin outro dia lembrou isso, que a primeira administração americana a fazer sanções à Rússia após a invasão da Crimeia foi a administração Trump, mas não foi por causa do presidente, foi por causa do Departamento de Estado. Isso não vai acontecer agora. Ele vai pôr um Departamento de Estado próximo do Putin, não tem qualquer dúvida sobre isso. Nossos servidores que vão aplicar aquilo que ele está a pensar. Olha, Kamala, primeiro obstáculo é alguém que genericamente não passou pelas primárias, ou passou de uma forma apenas no Congresso dos democratas. É uma mulher, é negra. Estes pressupostos podem levar a que seja mais difícil para ela conquistar os votos que precisa para ganhar a eleição? Podem, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu estava, antes de ir para aqui, a ler uma peça muito interessante no Wall Street Journal que me preocupou verdadeiramente sobre o debate, em que eles falam com um conjunto de eleitores indecisos em estados decisivos que viram o debate. E posso-te falar numa mulher de 40 anos da Pensilvânia que votou em Biden há 4 anos, que acha que a Kamala ganhou o debate e que o Trump teve um comportamento inaceitável no debate e mesmo assim está indecisa. Uma outra do Arizona que votou na Hillary em 2016, votou no Trump em 2020, tendia a votar no Kennedy, ficou muito desiludida quando Kennedy, portanto é alguém que está, enfim, desiludida com o sistema. Voto contra. Viu o debate e achou que a Kamala ganhou e passou a ficar indecisa. E não é por acaso que a estratégia, se reparares, da Kamala, ao contrário do que aconteceu a Hillary, que achava que ia ganhar, fez a campanha a dizer que vai quebrar o teto de vidro, vai ser a primeira mulher. Uma conversa altiva, no fundo. A Kamala foge do facto de estar a poucos dias de ser a primeira mulher e o segundo negro, a primeira mulher negra presidente dos Estados Unidos. Portanto, está a tentar de uma forma quase muito discreta não tornar isso um mote de discussões ou de insegurança de alguns eleitores, de dizer: eu até votava nela, mas como é uma mulher, se calhar não acredito tanto. Porque eles sabem, e percebeu-se pela excelsa preparação do debate que levou ao desempenho dela, que depois levou a coisas só mais a este pormenor que acho mesmo interessante. Ela chega a falar da Polónia, que consigo a Rússia invadia a Polónia e atacava a Polónia e você não fazia nada, e falou para os americanos com ascendência polaca, que são 2,6% no total do país, 5% no total dos estados decisivos e 8% no Wisconsin e no Michigan. É disto que estamos a falar. E portanto agora estamos a falar já de criar micro-targeting para cada eleitor. Olha, a eleição nos Estados Unidos é uma eleição estranha para nós europeus, embora, se nós olharmos para Portugal, elegemos também o nosso Parlamento pelo método D'Hondt, círculos eleitorais distritais. Nos Estados Unidos, o Presidente é eleito de uma forma indireta, através de um colégio eleitoral, e cada Estado elege um conjunto de delegados. Por isso, a ideia das sondagens nacionais, de voto popular, é muito pouco relevante ou interessante em relação depois ao resultado final, ou não? Ajuda-nos a ter um barómetro, ou seja, embora não haja um dado objetivo para isso, se, por exemplo, se eles estiverem empatados, como estavam antes do debate, numa outra sondagem, isso indicava que seria muito difícil para a Kamala ter uma matemática de ganhar o colégio eleitoral, porque os democratas têm logo uma vantagem de alguns milhões de votos, com a vantagem que têm na Califórnia e em Nova Iorque, que são 2 dos 3 estados mais populosos. E que são estados democratas com grande vantagem. É verdade que outros 2 dos primeiros 4 são mais republicanos, Texas e Flórida, mas
a vantagem dos democratas na Califórnia e Nova Iorque é bem maior que as vantagens dos republicanos no Texas e na Flórida. E essa junção desses 4, sendo que esses 4 juntos já têm uma porcentagem bastante significativa do total, só essa relação já dá ali uma vantagem de 3, 4 milhões, às vezes 5 milhões aos democratas. E, portanto, eles partem com essa vantagem no voto popular. E Estado a Estado? Estado a Estado. Onde é que isto vai decidir, no fundo, é isto? Em 7 estados. 3 da cintura da ferrugem, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, que o Trump ganhou à Hillary, mas que o Biden ganhou ao Trump, e sempre por diferenças pequenas. Nos 3 da Sunbelt, Georgia, Arizona e Nevada, que são estados com forte componente latina e, no caso da Georgia, também negros. E depois um outro que entra agora nos estados decisivos, que é a Carolina do Norte, que tem sido consistentemente republicano, mas onde o Trump já só ganhou por 70 mil votos ao Biden, e que é neste momento a Kamala está à frente na Carolina do Norte, porque houve uma mudança interestadual em que vieram cerca de 400 mil de Nova Iorque e de Illinois, mudaram-se para a Carolina do Norte. Porquê? Porque é um estado bastante mais barato, a crise da habitação, e isto tem uma consequência política. Não quer dizer que os 400 mil votem, e também não votam todos os democratas, mas as sondagens já estão a mostrar isso. Podem mudar o perfil do tipo de eleitor? Não podem, já estão a mudar. Olha, como é que está a tua bolsa de apostas? Esta é a pergunta mais difícil do mundo. Se fosse hoje a eleição, eu punha o meu dinheiro na vitória da Kamala. Não tenho grandes dúvidas que se fosse hoje a eleição a Kamala ganhava. Mas a eleição não é hoje, é dia 5 de novembro. E portanto tudo pode mudar. Aliás, tudo com a aceleração do tempo. Kamala Harris como presidente, como é que será ela como presidente? A Kamala Harris tem sido uma candidata, que foi uma candidata de emergência, não fez primárias, é a primeira vez que isso acontece desde 1968, mas é vice-presidente dos Estados Unidos. É alguém que estava demasiado na sombra, porque o cargo de vice-presidente é um pouco isso, e que teve um presidente envenenado, que foi a gestão da questão da fronteira de Texas-México. Não estava a correr bem, mas a verdade é que também... Basicamente, a administração Biden tinha encontrado a solução com um acordo bipartidário no Congresso que levaria a um grande reforço e de meios na fronteira. Mas isso não passou, pois não? E quem não passou porque o Trump travou. Começou a campanha, não é? A Kamala explicou isso bem no debate. E, portanto, a culpa é do Trump de não ter passado isso. Não é do Trump até lá, porque houve uma má gestão dos democratas, nomeadamente no ano passado. As coisas melhoraram um pouco no último ano. Mas isto para te dizer, agora estamos a falar de alguém que, como vice-presidente, representou os Estados Unidos na Cimeira da Paz na Suíça, representou os Estados Unidos na Conferência de Segurança de Munique, tem estado nas reuniões com Biden, com Netanyahu, com Zelensky, portanto é alguém já bastante experiente. É alguém que está preparado. Olha, é sempre tradicional que não vai só o presidente, o candidato a presidente, neste caso Kamala e Trump, mas também há uns números 2, os vice-presidentes. Olhando para a realidade aqui do lado de fora e de quem muito pouco entende da política norte-americana, esta escolha dos números 2 não é propriamente a escolha do melhor amigo. Normalmente correspondem a tipos de candidatos que entram em eleitorados diferentes e conseguem alargar a base de sustentação dentro da maioria, ora à esquerda, ora democrata, ora republicana. Sim, e essa foi a lógica da escolha da Kamala ao escolher Tim Walz, que é o oposto dela. É um homem branco, ela é uma mulher negra. A Kamala é uma sofisticada liberal da costa oeste de Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Se fosse um país, era o 5º país mais rico do mundo, é disso que estamos a falar. E o Walz é um homem branco com uma ligação rural e vem de um distrito congressional rural muito republicano do Minnesota, um estado muito, muito, muito próximo daquele estado que estávamos a falar, Wisconsin, Michigan, menos da Pensilvânia. O Tim Walz é proprietário de uma arma, foi treinador de futebol, foi professor, foi da Guarda Nacional do Exército, portanto oferece uma complementaridade em relação à Kamala, e depois tem um discurso muito terra a terra, enquanto a Kamala se dirige muito mais às minorias. E como é que esta gente depois se vai entender? Ele dirige-se ao homem branco na Câmara Branca, na Casa Branca, do mesmo. Tendo estas mesmo modo que o Barack Obama e Joe Biden também eram bastante diferentes. O Obama mais vindo das elites e universitárias, e o Biden muito de uma universidade que não era da elite e da mais da América Branca. O Biden do Congresso tinha paciência para falar com os líderes republicanos. O Biden nunca teve esse perfil, o Obama nunca teve esse perfil. Portanto, isso faz mais lógica. Tradicionalmente tem havido isso. Trump
fez essa escolha numa altura em que achava que ia ganhar fácil contra um Biden fragilizado, e escolhe uma versão sua com metade da idade, que é J.D. Vance. Que é o início do trumpismo verdadeiramente, porque este tem esse perfil, mesmo em termos comunicacionais, vai mais longe na interpretação. O J.D. Vance é mais trumpista que o Trump, porque o Trump é um tipo que vem de Nova York, ricaço, que herda o dinheiro do pai, especulador. Podia ser um liberal. Podia ser, ele foi um liberal, né? Nos anos 70 e 80 e no início de 90, o Trump apoiava os democratas, foi registado democrata, financiou os Clinton. É daí que ele vem. E depois vê um mercado eleitoral, por essa altura, nos herdados do sistema, nos jangados. Mas, por exemplo, no iniciozinho, e ele não tinha o apoio dos ultraconservadores, porque até pelo seu comportamento pessoal não vem de uma direita religiosa. Agora herdou-a, agregou-a, fez uma OPA sobre ela. Portanto, mas nasceu na realidade num contramovimento, com um contrapoder. O J.D. Vance esse sim é sério. O Trump está a brincar com isto há muitos anos e é um egocêntrico que só quer ser presidente e faz e não tem tudo que é preciso para não tem nem ideologia, nem profundidade, nem empatia. O J.D. Vance tem profundidade, tem ideologia e vem dali. Vem dos Appalaches, subiu o pulso, chega de facto a Harvard, mas porque a Yale, desculpa, mas por mérito, e é um tipo denso. No entanto, também representa um bocado aquela ultradireita ideológica, branca, heterossexual, que acha que a ascensão das minorias é de algum modo uma ameaça à sua afirmação e ao seu modo de vida. Enquanto, por exemplo, Tim Walz é alguém que vive bem com essa diferença e a promoveu. São diferenças. Mas, portanto, o Trump agravou o extremismo ultra-religioso com o seu ticket. Curiosamente, a última vez que aconteceu alguém muito parecido, e aí foram mesmo bem parecidos entre presidente e vice-presidente, aí fez sentido para reforçar aquilo que representava, que era o Bill Clinton, que era um jovem governador do Sul, e o Al Gore também vinha do Sul estavam ambos na casa dos 40 anos, representavam uma nova América. E isso fez sentido naquela altura. Era um refrescamento geracional. E depois Al Gore não ganha as eleições e perde como vice-presidente. Nós estamos praticamente a fechar. Claramente uma sociedade norte-americana polarizada, também na comunicação. E agora, nem é especialmente popular por cá, mas o X, antigo Twitter, com Elon Musk, que apoia Trump, mas não só. Há quase uma não verificação das coisas que passam no Twitter e há um fervilhar dessa polaridade. Estamos a ver uma bela expressão da democracia ou uma catástrofe anunciada? Acho que é mais a segunda coisa. Mas sob a capa de suposta liberdade de expressão absoluta e total, sim, sem controle. O Elon Musk tem tido um comportamento absolutamente irresponsável em alguns casos, mais que o Trump. Aquilo que ele escreveu sobre o que estava a passar em Inglaterra é muito grave. A dizer que não havia alternativa a uma guerra civil na Inglaterra. Houve um incitamento a isso, claramente. O Elon Musk acha que encontrou no Trump uma forma de uma administração que lhe aliviou os impostos, que supostamente o empodera nessa via de impor ali uma certa nova forma de liberdade de expressão. E o Trump já se percebeu que a ligação a ele, quando lhe promete aquele cargo lá da eficiência do Estado, dentro do que aquilo representa. E pronto, e estamos a falar de novos tempos em que também é fundamental, por exemplo, o X para um conjunto de narrativas e de falsidades e de coisas como há pouco estávamos a falar sobre os cães e os gatos, que noutra forma e nos mídias mais tradicionais ele leva com o contraponto, leva com a verificação e com o desmentido. E ali não, ali tudo flui. Pois, mas a questão é que ao nível do alcance depois temos surpresas, não é? Olha, fechamos. O que é que te assusta e o que é que te fascina na América de hoje? Fascina-me quase tudo, mesmo que me assusta, porque é aquilo que há pouco estávamos a falar. Se ao fim de tantos anos eu ainda não consigo compreender como é que o Trump tem metade do país a apoiá-lo perante esse comportamento, a culpa não é dessas pessoas, é minha de não ter conseguido compreender. Germano, obrigado. Obrigado, Jorge, foi um prazer.